This is the moment. Na paz, meus irmãos, que Deus abençoe em nome de Jesus. Vamos aqui aprender sobre o Senhor, queridos, conforme está na palavra do nosso Deus. Eu gosto de aprender sobre o Senhor, de ter informações de Jesus, quem foi Jesus, o que ele fez. Você gosta? Eu gosto, irmão. Bíblia, eu gosto de Bíblia, queridos. A única fonte de conhecimento de Deus, amém? E hoje a gente vai conhecer aqui mais um capítulo da passagem de Jesus, quando ele esteve aqui na terra, irmãos. E vamos ver aqui, nessa palavra, o que aconteceu nesse momento na vida de Jesus. E a gente vai obter essas informações do nosso Senhor e Salvador. Porque é isso que converte pessoas, irmãos. É isso que faz as pessoas terem conhecimento do verdadeiro evangelho, sem manobras, sem muito malabarismo. Não, simples, irmãos. Abra a Bíblia, externa o que está na Bíblia. Pronto, a Bíblia é o suficiente para converter pessoas, entrar na alma, no coração e revelar Jesus. Simples assim. É só abrir a Bíblia, externar o que está na palavra de Deus. A Bíblia por si só, a própria palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo, que é quem convence e converte do pecado, da justiça e do juízo, é que faz a obra, irmão. Simples assim. Não precisa dificultar com linguagem difícil, falar difícil, não. Ler o que está na palavra de Deus, entender a mensagem que a passagem quer nos dizer, simples. É isso que faz pessoas conhecer de fato quem é Jesus, quem foi ele e o que ele fez e o propósito disso, irmãos, da mensagem que a palavra de Deus quer nos passar, de que nada mais é a informação do nosso Senhor e Salvador para nos convencer e converter a cada dia. É por isso que eu gosto de Bíblia. Você gosta de Bíblia? Só cremos na Bíblia, amém, irmãos? Queridos, vamos aqui então ver aqui no livro de Mateus, capítulo 8. O título é esse aqui, irmãos. A cura de 2 endemoniados gadarenos. Olha só, irmãos. Começa assim, ó. Tendo ele chegado a outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Amém, queridos? Então vamos lá, vamos entendendo, irmãos. É interessante entender. Não é sair lendo a Bíblia de forma descarreirada, porque li simplesmente porque para dizer assim, eu já li. Não, é ler e entender. É melhor você ler 1, 2, 3 versículos e entender do que ler um capítulo inteiro e não entender nada. Aí não tem proveito, né, irmão? Então vamos lá. Então Jesus chegou lá na terra dos gadarenos e saíram do cemitério, né? Do sepulcro, que é onde fica os sepulcros, né? Que é no cemitério. 2 endemoniados furiosos para cima de Jesus, de forma que ninguém podia passar por ali. Então as pessoas tinham medo, porque lógico, 2 endemoniados deviam maltratar, machucar, bater e até matar pessoas, né, irmãos? Então, queridos, olha só. Aí na continuação diz assim, ó. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Interessante aqui, irmãos, que esses demônios já se apresentou para Jesus, como se já conhecesse Jesus e dizendo: Filho de Deus, vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Por que antes do tempo, irmãos? Porque Satanás sabe que o dia dele está chegando, o dia do juízo. Ele sabe que esse dia vai chegar, o dia em que Deus vai sentenciar ele, como está lá em Apocalipse, irmãos, quando diz que Deus lançará Satanás, o inferno, no lago que arde com fogo e enxofre, e onde ele será atormentado pelos séculos dos séculos. Então por isso que ele disse aqui para Jesus: viestes aqui atormentar-nos antes do tempo, ou seja, ele se referindo ao juízo, quando ele será sentenciado por toda a eternidade e para sempre, irmãos, onde então se estabelecerá o reino de Deus com os homens. Amém, queridos? Por isso que eles disseram isso aqui. E aí na sequência, irmãos, diz assim, ó. Ora, andava
estando ao longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos expele, manda-nos para a manada de porcos. Ou seja, então esses demônios pediram para Jesus, se Jesus fosse expulsar eles, libertar aquelas pessoas que estavam, as quais eles estavam possuindo o corpo daqueles dois homens, então que Jesus mandasse eles entrar nos porcos. E qual foi a resposta de Jesus, irmão? Jesus respondeu o seguinte: olha só, queridos, pois ide, e ordenou-lhes Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Tá vendo, queridos? Então aqueles espíritos imundos, né, aqueles demônios, largaram o corpo daqueles dois homens e entraram no porco, porque Jesus permitiu. Veja que até o diabo obedece, irmão. Tem muita gente aí que tem mais medo do diabo do que de Deus, sabia, queridos? Tem gente aí que, se falar o nome de Satanás e diabo, ela treme. Mas a Bíblia está nos mostrando aqui, a santa palavra do Senhor está mostrando aqui, irmãos, que até os demônios tremem diante de Jesus, diante de Deus. Tá vendo, irmãos? Então nós temos que temer a Deus e não a Satanás, porque Satanás sabe que Deus é o poder supremo. E nada, não existe força nenhuma maior ou capaz de impedir os projetos, os planos de Deus, de frustrar os planos de Deus nessa vida. Porque Deus, ele é supremo, irmãos, e até o próprio diabo se ajoelha e se submete a Jesus. Então não temos que ter medo não, irmãos, do inferno de Satanás, do escuro, do desconhecido. Não. É Jesus, o poder máximo com a gente está seguro. E tudo também irá nos submeter. Satanás também irá ter que se dobrar diante da gente. Por quê? Por causa de Jesus em nós. Amém, queridos? Por causa de Jesus em nós. E olha só, irmãos, no desfecho diz assim, fugiram os porqueiros, ou seja, os homens que estavam conduzindo aqueles porcos, né, os porqueiros, né? E chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que aconteceram aos endemoniados. Então a cidade toda saiu a encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirassem da terra deles. Olha só, irmãos, que ingratidão por parte daquelas pessoas da cidade ali de Gadareno, né? De Gadarena, né? Os gadarenos, veja que ingratidão, irmãos. Jesus só fez o quê? Por eles, o bem. E Jesus fez aquilo que ninguém até então tinha conseguido fazer, que era libertar aqueles dois homens que inclusive, estava causando mal para eles, porque eles tinham medo de passar por ali, como a gente leu no início, porque eles tinham medo dos demônios, e Jesus vai, arranca o demônio, espelha o demônio para o sexto dos infernos, porque os quintos já está cheio, e aí torna aqueles dois homens são, devolve a vida, devolve a sobriedade, a consciência para aqueles dois homens. Jesus reintegra aqueles homens ao convívio social. E aí então os porqueiros que tomavam conta dos porcos, impressionados, como é que eu posso dizer, irmãos, literalmente eles ficaram, sabe, irmãos, alarmados, é a palavra certa, com o que Jesus fez, coisa que ninguém até então tinha conseguido fazer, anunciar para toda a cidade. Então toda a cidade veio ver o que aconteceu. E em vez de agradecer a Jesus, o que eles fizeram? Como nós lemos aqui no final, irmãos, e vendo-lhes, rogaram que se retirassem da terra deles, ou seja, mandaram Jesus embora. Expulsaram Jesus da terra deles, irmãos. Veja a ingratidão, queridos. Tá vendo, irmãos? Então Jesus sabe o que é isso, queridos. Sofrer ingratidão por parte das pessoas, porque ele sofreu aqui, E esse aqui é só um dos poucos exemplos de vários que tem na Bíblia. Jesus, que só fez o bem, só veio trazer salvação, saúde e vida eterna, esperança e segurança para o povo, irmãos. E muitas das vezes foi mal interpretado, muito pelo contrário. Foi vítima de inveja, vítima de ódio por parte das pessoas, principalmente dos líderes religiosos, que foram quem perseguiram e pediram a crucificação, a condenação de Jesus para Pôncio Pilatos. Não é verdade, irmãos?
E aqui é mais um exemplo da ingratidão que Jesus sofreu por parte daquele povo dos gadarenos. Mas por que que isso está registrado na palavra de Deus? Por que que o Senhor, irmãos, o que que nós aprendemos com isso? Porque Deus deixou isso registrado para mostrar, irmãos, que nós servimos um Deus que, irmãos, que não está simplesmente no trono, vendo tudo acontecer e que criou tudo e agora deixou tudo entregue assim, não. Nós queremos um Deus, irmãos, que sofreu na pele e que sabe, irmãos, o que é sofrer na pele aquilo que nós aqui nesse mundo ainda sofremos, irmãos. Talvez você já sofreu isso. Então, nós cremos num Deus que conhece, queridos, os nossos problemas e que tem a solução. Então, quando a gente ora para Deus, ora para Jesus, a gente está orando para um Deus que nos conhece, conhece as nossas necessidades, amém, irmãos? E sabe do que a gente precisa. Aleluia, graças a Deus por isso, pela sua palavra. É o que nós aprendemos nessa palavra, irmãos. Então, queridos, que nós viemos a cada dia nos fortalecermos no Senhor, agradecermos a esse Deus tão maravilhoso que nos conhece, que teve aqui, que provou o que é viver na pele humana, encarnada, mas que hoje, irmãos, ressuscitou e como Deus, que sempre foi, mas que voltou de novo ao seu estado original de como Deus está presente em nossas vidas e a qualquer hora e momento nós clamarmos a Ele, Ele estará de ouvidos abertos e pronto para nos ouvir e nos abençoar, irmãos. Quer corrigindo, quer abençoando, instruindo, não importa. Sempre teremos a atenção de Jesus. Então nem eu e nem você estamos sozinhos. Amém, irmãos? Temos um Deus que passou o que o ser humano passa e que nos conhece e que sabe perfeitamente do que eu e você precisa. Amém, meu irmão, minha irmã? Então descanse no Senhor. É o que essa palavra nos mostra. Amém, queridos? Meus irmãos, então foi essa a palavra de hoje para a edificação da minha vida, para a edificação da tua vida. Eu creio que a palavra de Deus nunca é em vão. Como a própria palavra diz, que o Senhor, quando designa a palavra dele, ela cumpre o propósito para aquilo que Deus ele designou. Assim como a chuva cai na terra, molha a terra, alimenta a terra para que ela produza a semente, essa semente vire frutos, e nós colhemos e comemos desse fruto, assim também são os efeitos da Bíblia, da palavra de Deus, para a minha e para a tua vida. Amém, meu irmão, minha irmã? Se você não é inscrito, se inscreve nesse canal, deixa um like, e que Deus te abençoe. E até a próxima palavra do Senhor. Exposição, externação daquilo que está na palavra de Deus, única fonte de conhecimento do Senhor para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a todos e até a próxima palavra do Senhor para o meu e teu coração, em nome de Jesus.